conceito de empresas válidas, que são aquelas companhias que a sociedade aplaude pelo bem que fazem para todos os stakeholders, todos os agentes da sociedade, os clientes, os colaboradores da empresa, o acionista, as comunidades ao redor, aqueles stakeholders até que são mais escondidos e que são disponíveis, poderiam ser agradados, tudo isso ela cuida, né? Mas dentre as dimensões que uma empresa válida trabalha, a dimensão que eu coloco na constelação de valor das empresas válidas, como essa que está aqui atrás, que muitos que já conhecem o conceito que nós pregamos desde há 30 anos, entendem. Talentos realizados, isto é, a equipe da empresa, que une um propósito pessoal com o propósito da companhia, consegue ver pontos em comum e se sente realizados cumprindo uma missão nobre, eles são basilares no resultado da companhia. E essa questão de realização das pessoas, ou nossa, nas empresas, ou até na vida, é uma questão complexa, depende de muitos fatores, etc. Mas no Brasil nós temos um dos mais importantes executivos dessa área, que elas teve um papel brilhante, mudando os conceitos que todas as áreas de recursos humanos passaram a adotar depois, as mais avançadas. Chama-se Luiz Carlos Queiroz Cabreira, um amigo querido de longa data e que faz parte da elite que cuida comigo da Escola de Marketing Industrial, embora ele também cuide do mestrado, doutoramento, das coisas da Getúlio Vargas e tudo mais. Então eu queria, para aqueles que se interessam pelo tema, talentos realizados dentro do propósito de uma companhia válida, que pudessem ouvir com muita exclusividade essa conversa linda do Cabreiro. Então, com vocês, Luiz Carlos Queiroz Cabreiro. Eu preparei uma conversa com vocês que, deixa eu pôr aqui na minha tela. A ideia sempre de você, durante uma conversa digital, usar o slide como suporte é muito mais para, primeiro, criar um pró-memória, para que depois vocês possam dar uma olhada no que nós conversamos, e um pouco para ter mais foco e ser mais suave essa conversa. Então, quando a gente fala de talentos realizados, e vocês fecham os olhos e olham toda a constelação da empresa válida, eles têm uma relevância muito grande. Mas eu queria, só para que a gente fique dentro do mesmo processo intelectual, conversar com vocês sobre quem são esses talentos, o que querem esses talentos e como a gente gerencia esses talentos. O conceito do talento ele mudou muito nos últimos 30 anos, mas especialmente na virada do século. Então, hoje, o talento é sinônimo de poder cerebral. Eu estou usando uma expressão brain power, uma expressão americana, apenas para ficar forte essa ideia de que hoje a gente relaciona a palavra talento com o poder cerebral. E o poder cerebral não tem nada a ver com a educação social, com a formação, com só a experiência. Na verdade, esse poder mental é uma aptidão que a pessoa tem e desenvolve ao longo da sua vida. Claro que quando você acelera a sua formação, você usa mais o seu brain power. Quando você tem experiências profissionais desafiantes, você usa mais o seu brain power. Mas não é uma condicionante à formação, não é uma condicionante à origem social. Então, isso começou exatamente quando você olha 2006, uma frase muito forte que foi colocada no mundo inteiro e percorreu o mundo acadêmico e o mundo profissional, que talento é aquele que tem as competências para resolver problemas inéditos e ou complexos ou inventar novas soluções. Vejam bem, olha, primeiro é uma competência, algo que você tem, precisa usar e precisa ser percebida pelo outro. Segundo, para resolver problemas inéditos.
porque o número de problemas inéditos que nós estamos tendo hoje, ele é crescente. Cada vez que a complexidade dos negócios vai exigindo que você lide com problemas inéditos, você precisa usar o seu brain power. Além de inéditos, alguns problemas são complexos e precisam inventar novas soluções. É muito interessante a gente falar isso no meio da pandemia, porque vocês perceberam que no meio da pandemia a tecnologia voou. Ela andou 50 anos em cinco meses. Quando você olha as mudanças todas que nós estamos tendo no mundo, você vê que eu estou precisando dos talentos para resolver problemas inéditos, problemas complexos e inventar novas soluções. Mas tem uma maneira simples que eu queria que vocês guardassem, que às vezes a gente não guarda essa história de competência para resolver problemas inéditos, complexos, inventar novas soluções. Então, eu que na minha vida toda tive que usar uma didática para entender as coisas de comportamento, porque como vocês, eu sou um engenheiro de formação original, eu achei que essa frase acabava facilitando a gente entender quem é o talento. É aquele que faz diferença constante dentro e fora da organização. Toda hora ele está fazendo uma diferença, ele está fazendo uma diferença na percepção dos seus colaboradores, dos seus colegas, está fazendo uma diferença para os seus clientes, para os seus fornecedores e para a própria sociedade. Então, tem pessoas que fazem diferença constante dentro e fora da organização. Agora, se eu tenho essa pessoa com essa competência de resolver problemas inéditos, com essa competência de resolver problemas complexos, que inventa soluções, que, resumindo, faz diferença dentro e fora da empresa, eu tenho que atraí-lo para a minha organização e tenho que retê-lo. Nós estamos hoje, e é interessante que esse hoje, ele pega um pré-pandemia, né? Pega 18, 19, 20 esse ano, uma guerra pelos talentos. E vocês podiam dizer, pô, Cabreira, mas com a taxa de desemprego que nós temos, você fala em guerra pelos talentos, a guerra está intensa, intensa. Ela começou nas empresas de high-tech, mas já se estende por todos os setores da economia. Vocês imaginam o que significa essa guerra de talentos hoje nas empresas de high-tech, onde as empresas brasileiras emergentes na área de tecnologia estão perdendo talentos para empresas internacionais que contratam o indivíduo pagando em moeda forte para trabalhar em casa. Então, ele é um expatriado que mora no Brasil. Eu particularmente, cuido com muito carinho de algumas empresas, em especial uma delas é o Magazine Luiza. E no Magazine Luiza tem um Luiza Lab, né? O Luiza Labs tem 960 engenheiros trabalhando lá. Teve que ter um efeito de proteção, de cuidado, porque eles começaram a receber ofertas de empresas de tecnologia e algumas empresas de varejo do mundo inteiro, porque ela pode contratar um indivíduo deixando ele em casa. Vocês estão percebendo, né, que na área da construção civil, que está super ativa por causa dos fundos imobiliários, da queda da taxa, isso tudo vocês sabem, da queda da taxa de juros, do aumento dos financiamentos, aumentou a competitividade e aumentou a busca pelos talentos. Porque não é só, eu não quero só os profissionais médios, eu quero os talentos, lembrando outra vez, né, que eu preciso desses talentos para resolver os problemas complexos que eu tenho, os problemas que são inéditos, e para poder criando soluções inventivas. Na verdade, isso é um fenômeno mundial. Não é que está acontecendo só aqui no Brasil.
Isso acontece hoje no mundo inteiro. Em cada país, ele afeta mais os setores econômicos que estão em destaque. E vocês estão num setor econômico em destaque. Hoje, a construção civil, junto com o agronegócio, eles são os que estão fazendo a movimentação maior de empregos no Brasil. Eu queria, então, é quase que como se eu estivesse trazendo a vocês um espelho para vocês se olharem e para você fazer o seu autoconhecimento e dizer assim, eu tenho essas características, essas aqui são fortes para mim, essas aqui eu preciso melhorar, mas, em geral, eu tenho esse conjunto. E queria falar um pouco de como é que eu venho medindo a expectativa dos talentos na criação de vínculos duradouros. Então, só queria entender, ajudar vocês a entenderem o que foi a revolução do vínculo entre o colaborador e a empresa. Desde que o trabalho começou registrado, né? E o trabalho começa com os seus registros, a gente pode pôr uma data assim, para ficar mais fácil, 1900. Né? Nesse momento onde está no auge a Revolução Industrial, o vínculo entre os colaboradores que foram atraídos da agricultura, foram atraídos dos seus pequenos negócios, que eram antes artesãos e vieram trabalhar nas indústrias, o que se ofereceu a ele foi um vínculo muito simples. Vem trabalhar aqui, respeite as regras, aprenda a fazer o trabalho, seja obediente e eu lhe garanto o emprego. E a troca era simples, você tem que obedecer às regras, porque agora você vai trabalhar dentro de um determinado horário, de um determinado local, operando uma determinada máquina. Então, isso atraiu as pessoas para virem do campo e virem dos seus artesanatos para dentro das indústrias, com essa proposta simples. Vem trabalhar comigo, eu cuido de você, você é obediente e faz o seu trabalho. Logo quando nós tivemos a Segunda Grande Guerra, e a maioria de vocês aqui só ouviu pela história do que foi, mas ela teve um impacto muito grande no mundo inteiro. Como quando acaba a guerra, fazer uma coisa simples, só tinha uma economia de pé. Na verdade, duas economias de pé. Uma economia agrícola, que era a China e a Rússia, e a economia americana, já uma economia industrializada. E aí os americanos, quando começaram a atrair os seus colaboradores, eles não gostavam de usar essa história da obediência. Então, eles criaram, na verdade, um rótulo dizendo assim, venha ser leal, que era como se ele fosse um soldado da empresa, né? Venha ser leal e eu te garanto emprego. E essa lealdade versus segurança dominou o mundo até a crise do petróleo. Quando nós tivemos a crise do petróleo e as empresas demitiram em massa no mundo inteiro, criou-se isso é 1986, e ela vai se estendendo até 1976, vai se estendendo até 1986. Aí o que teve que se fazer? Teve que se criar um vínculo moderno entre a empresa e os colaboradores. E esse vínculo, tem vários autores que estudam isso, na minha maneira de ver, ele chama-se vínculo de troca simbólica. Ou seja, eu troco aquilo que para mim tem simbolismo maior. E, ao mesmo tempo, foram sendo desenvolvidos outros tipos de vínculo. O trabalho por projeto, o trabalho interino, o trabalho temporário, o trabalho como terceirizado e o trabalho remoto, que não é uma novidade. Essa história do trabalho remoto já existia até na nossa legislação, só que não era na dimensão que nós passamos a ter com a pandemia. Mas lembre-se bem, eu tinha um vínculo simples, era assim, vem trabalhar aqui, seja obediente e eu garanto o seu emprego.
De repente, as empresas perceberam que não podiam mais garantir os empregos. Elas não tinham um poder econômico tão forte que pudesse garantir os empregos. Por isso que, na crise do petróleo, as indústrias americanas, principalmente a automobilística, que foi afetada diretamente, ela demitiu quase 1/3 da sua população ativa. Então, rasgado o contrato da segurança pela lealdade, aparecem os contratos novos regidos por troca simbólica. Vamos ver o que são essas trocas simbólicas. Nessa troca simbólica, a primeira coisa que eu tenho que discutir é a propriedade do emprego. Porque, veja bem, por que a empresa teve que mudar a sua relação? Porque ela percebeu que ela era dona do emprego no início, até chegar na crise do petróleo. E ela era uma concessão ela admitir um trabalhador. Então, eu sou dono do emprego, faço uma concessão e te admito para trabalhar comigo. Quando as coisas viram de cabeça para baixo a partir da guerra do petróleo e a partir das mudanças econômicas que vieram a partir daí, as leis trabalhistas e os sindicatos passaram a ser agentes reguladores. Então, vocês percebem que no mundo inteiro, as leis trabalhistas e os sindicatos, eles aparecem predominantemente no pós-guerra americano, do pós-guerra por influência dos americanos. E aí, o que acontece? O que a empresa descobre? Que, na verdade, com a competição global, o emprego é uma joint venture, o dono do emprego é uma joint venture entre o cliente e a empresa. A empresa não pode garantir o seu emprego se não tiver os clientes satisfeitos, realizados, bem servidos. Então, veja bem, o seu emprego hoje ele é do cliente e da empresa. E aí, muitas vezes, eu estou conversando com jovens, com os meus alunos, ou com jovens que eu oriento, e eu digo assim, você conhece bem o cliente da sua empresa? E tem umas respostas mais estapafúrdias. Assim, não, Cabreira, poxa, quem tem que conhecer o cliente é o pessoal da área comercial, quem tem que conhecer o cliente lá é o pessoal da área financeira que cobra o cliente. Eu sou um cara da operação. Assim, meu amigo, se você não conhecer bem o seu cliente, metade do seu emprego você não conhece. Metade daqueles que regulam, que garantem, que sustentam o seu emprego, você não conhece. Então, tem que conhecer bem o cliente. O que é conhecer bem o cliente? Conhecer suas expectativas, o que agrada o cliente, como é que ele se comporta, como é que ele se relaciona com a sua empresa. Porque é dessa sociedade entre o cliente e a empresa que garante o seu emprego. Nasce o seu emprego dessa sociedade do cliente e da empresa. E aí, o que aconteceu durante esse período? E aí nós estamos falando desse século, e aqui é a primeira hora que eu quero que vocês olhem para você mesmo e sinta se você passou por essa transição. No começo, o que o talento quer é saber fazer bem o seu trabalho. Ele está preocupado em executar bem. Ele muitas vezes sai da faculdade ansioso, porque ele tem uma pergunta: o que eu sei fazer bem? E aí, essa é a fase onde ele desabrocha, querendo fazer bem o seu trabalho. Mas, em seguida, ele descobre que ele precisa ter prazer no que ele faz. É interessante, né? Eu consigo fazer bem o meu trabalho, mas quando eu faço aquilo que eu gosto, quando eu faço aquilo que eu tenho paixão, quando eu faço aquilo que eu tenho tesão por fazer, eu faço muito melhor. Quando eu faço o que eu não gosto, eu faço bem, mas eu tenho muito mais esforço. Eu percebo nitidamente que quando eu tenho prazer, eu consigo trabalhar muito melhor. E aí apareceu mais uma revolução, e essas revoluções são assim, atribuídas a essa história de geração X, Y, Z. Eu não acho que foi assim, eu acho que foi uma transição natural do ser humano mesmo.
Aí os talentos começaram a querer ter um maior equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. É muito interessante, nós fizemos uma pesquisa em 2000 com os alunos do mestrado de 2 turmas na Fundação Getúlio Vargas. E apareceu nitidamente uma questão de que eles queriam ser melhores pais, sem uma crítica aos seus pais, mas eles queriam ser melhores pais, eles queriam ser melhores cônjuges e eles queriam ser melhores cidadãos. Isso é bem na virada do século. A primeira pesquisa em 2000, a segunda em 2001. E aí, o que acontece? O talento ele quer ter orgulho da sua liderança e do seu empregador. Olhem bem, nós vivemos num país que não tem modelos. Nós não temos grandes modelos, de grandes brasileiros que nós gostaríamos de ser como eles. Cada vez que uma empresa chamada Companhia dos Talentos faz uma pesquisa anual com os vestibulandos, pedindo quem que lhe inspira, para vocês terem uma ideia, entre 2000 e 2005, sabe quem que dava na cabeça? Silvio Santos. Começou a dar cantor de funk, começou a dar jogador de futebol. Então, nós temos uma pobreza de modelagem no Brasil. Com essa pobreza de modelagem, o que o talento quer? Ele quer ter orgulho da sua liderança, que ele está próximo. Ele quer ter orgulho do seu empregador. Ele quer falar da empresa em que ele trabalha com orgulho. Ele quer dizer das coisas que ela faz, como ela faz bem feito, como ela cuida das pessoas, como ela cuida da comunidade. Até porque as referências nacionais são péssimas. Infelizmente, a gente fala isso com dor no coração, né? Mas as referências nacionais são péssimas. Você não pega um garoto que está começando a sua vida acadêmica, vai lá e faz uma pergunta assim, quem é que te modela? Ele não responde que é o Dória, que é o Bolsonaro, de jeito nenhum. Ele está pensando em algumas coisas. Apareceu nessa pesquisa interessante agora, na última de 2021, com quem estava fazendo o Enem, apareceu esse rapaz que é o fundador da XP. E apareceram alguns jovens que eram startups. Então, há uma necessidade enorme de eu ter referência. E para o jovem talento, a referência é a sua liderança e a sua empresa onde trabalha. E mais uma coisa, né? Mais do que nunca, o que o talento está procurando é um propósito para guiar a sua vida. O que me faz acordar mais cedo? O que me faz trabalhar com mais paixão? O que me faz se sentir melhor? O que me faz me sentir mais feliz? O que me dá mais energia para enfrentar a vida? Isso é o propósito. E eu te recomendo, né, meus jovens, que você tenha claro para você qual é o seu propósito. Pode ser que o seu propósito seja ajudar os outros, pode ser que o seu propósito seja sustentar a sua família e dar a ela condições melhores de vida, pode ser que o seu propósito seja construir uma família e trabalhar essa família com educação e com amor. Mas você tem que conhecer o seu propósito. E, com isso, a empresa tem que ter o seu propósito e colocá-lo de uma maneira clara. Que é para o indivíduo falar assim, não, eu quero trabalhar nessa empresa onde eu tenho orgulho da minha liderança, tenho orgulho da empresa e, além de tudo, estou alinhado com o propósito dela. Onde que está o desafio da moderna gestão de talentos? Né? É que, durante muito tempo, não se geriram pessoas. Como toda a modelagem de gestão de pessoas que atuou no mundo de 1900 até 1980, 80 anos, foi uma modelagem militar. Nessa modelagem militar, o que acontece é que eu tinha lá o vínculo garantido, quer dizer, a empresa tinha feito uma proposta de me dar segurança, né?
E, de repente, sumiu essa proposta. De repente, eu não tinha mais segurança. E eu passei a ter que ter um desafio de gerir trocas simbólicas, onde o vínculo precisa ser sustentado. Ou seja, um vínculo que durou muitos anos e está na cabeça de algumas pessoas ainda, aquele vínculo de que, se eu for leal, o meu emprego está garantido, quando a lealdade não me garante nem produtividade, nem eficiência, nem atitude, nem comportamento. E eu tenho que gerir essas trocas simbólicas. Quando eu tinha um contrato simples, era só seja obediente e eu garanto seu emprego, era muito fácil. Eu geria as pessoas por políticas, normas e rotinas. Isso aqui é o que você tem que fazer para ser obediente. O gestor não se envolvia na administração das pessoas. As pessoas eram gerenciadas pelas políticas, normas e rotinas. Cada gestor não se sentia responsável pelos seus colaboradores. O responsável era uma área de pessoal, que era como se chamava isso, e as tais políticas, normas e rotinas. Então, pensa bem, o que eu fazia a gestão entre 1900 e 1980 era de cargo. Gerir cargo é muito fácil, porque cargo não conversa, cargo não pergunta, cargo não tem dúvida. Então, era muito comum o sujeito dizer assim, mas eu estou trabalhando tanto, eu sinto que eu preciso de um aumento. E a resposta do chefe era assim, mas sabe o que é? Você é engenheiro 1. Engenheiro 1 ganha isso. Eu falei assim, mas eu não sou engenheiro 1, eu já fiz tanta coisa, né? Não, mas aqui você está cadastrado como engenheiro 1 e não adianta. Essa história do cargo era tão relevante que, só para a gente dar uma respirada, vou contar uma historinha para vocês. Tinha um zoológico que tinha um leão extraordinário. E o leão atraía todo mundo para o zoológico. E o leão batia na grade, rugia. Mas aí o leão morreu, de repente. E esvaziou o zoológico, até que trouxeram um leão novo. E o leão era um leão, chegou cheio de vida, né? E ele pulava também, gritava, começou a atrair gente, mas ele achava estranho que chegava no fim do dia, ele ganhava banana, não ganhava um bifão como ele estava esperando. Chegou outro dia, banana de novo. Até que um dia ele conseguiu conversar com um animal do lado, que era uma girafa, dizendo assim, escuta, eu estou atraindo as pessoas para o zoológico, eu grito, rujo, bato na cara e tal, mas no fim do dia eu ganho banana. Você sabe que que na classificação de cargos aqui ainda não tinham cancelado o cargo do leão que aposentou, você foi registrado como macaco. Então, é por isso que você está recebendo essas bananas todo dia. Então, o coitado do jovem estava trabalhando como um leão e ganhando como um macaco. Por quê? Porque eu geria cargo. Que cargo não me dá. Então, foi difícil as pessoas das organizações entenderem que dentro do cargo havia um ser humano e não uma engrenagem de uma máquina. Esse modelo da máquina e da engrenagem prevaleceu nas empresas. E hoje o modelo não é mais esse. O modelo de uma empresa, se eu for fazer um desenho hoje, não é uma máquina com todas as suas engrenagens, é uma árvore com raízes, com caule, com fotossíntese, com folha, com fruto. Esse era o modelo militar. Então, no modelo militar, eu que sou gestor, eu não me preocupo com pessoas. Quem se preocupa com pessoas é uma área que faz as políticas, as normas e as rotinas. Eu não tenho que me preocupar com os cargos, com as pessoas, só com os cargos. Eu gerencio o cargo, treino para o cargo, promovo para o cargo. Muito bem. Entende que mudou tudo. Aí eu não tenho mais o vínculo garantido. E agora as pessoas descobriram que tinha uma pessoa dentro do cargo. Aí começa essa história da troca. Eu chamo de troca simbólica, porque tem um simbolismo para a empresa e um simbolismo para o profissional.
Mas agora eu preciso entender a relação entre o gestor, né, e o colaborador, ficou mais complexa. Porque eu agora lido com pessoas, não lido com cargos. Eu lido com opiniões, sentimentos, comportamentos. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é a empresa. A empresa é um ser fictício, né? Ela é formada por esses gestores. O que ela está disposta a trocar nos aspectos tangíveis e intangíveis? O que ela está disposta a trocar para ter os talentos? Trocar no aspecto tangível e no aspecto intangível. O que ela exige e não abre mão? Ela não abre mão de honestidade, não abre mão de ética, não abre mão de dedicação, mas ela sabe que ao não abrir mão de dedicação, ela tem que ter uma troca para isso. Olha que interessante. Então, olhando do lado da empresa, o que ela está disposta a trocar sobre a forma de desafios, melhoria do conhecimento e reconhecimento. Tá? Quer dizer, desafios, partilhar conhecimento e reconhecimento. Muito bem. Então, a gestão das trocas simbólicas, do ponto de vista da empresa, é assim: como conhecer bem o seu pessoal, o que eles querem em troca do seu trabalho e da dedicação, o que mais eles estão dispostos a trocar além de horas de trabalho, ou seja, o que mais do seu brain power ele está disposto a trocar além do que ele troca nas horas de trabalho. Agora, olha do lado do talento. Agora, deixa eu voltar aqui. Sabe qual foi o enrosco? Eu tive todo um pessoal de gestão de recursos humanos que foi preparado nas escolas, foi preparado nas faculdades, foi preparado nos cursos de especialização para gerenciar cargo. A mudança do currículo das escolas para gerenciar trocas simbólicas começa a acontecer em 1980 e vai pegar quase que no fim de 90. Com toda a força para mudar o currículo da Getúlio Vargas, nós só conseguimos mudar o currículo de gestão de pessoas da Getúlio Vargas em 1991, 92, porque se pensava como um modelo antigo. Se fazia política de cargos e salários, não era política de pessoas e remuneração. Se fazia treinamento para o cargo, se fazia a organização pelos cargos. E, além disso, no Brasil, nós temos uma CLT que apesar de ter sido modernizada, é muito anacrônica, porque ela é do pós-guerra, tem. E ela tem umas exigências incríveis. Cargos iguais, tem que ter remuneração igual, chama-se isonomia. Né? Então, eu tenho uma luta aí para poder fazer a gestão das trocas simbólicas e só uma nova geração de gestores de pessoas entenderam isso. E do lado dos talentos? Olha que interessante, né? Uma das coisas que o talento mais aprecia na relação com a sua empresa é transparência. A segunda é que ele seja constantemente desafiado. Por isso que ele não quer ocupar um cargo pela vida toda. Ele quer ser movido a um conjunto de desafios. Feedback constante. Um enrosco, porque como na época até 1900, e vamos marcar essa data, 1980, nesse modelo militar, não tinha feedback. Entende? Não tinha no meio da guerra, o soldado chega para o capitão e fala assim: o capitão, você acha que eu estou indo bem? Eu consegui acertar 2 caras hoje, levei um tiro no braço, o que o senhor acha? O capitão volta para lá e continua atirando. Ninguém dava feedback, não tinha isso. Tá? O talento, ele quer gerenciar a carreira dele. Ele aprendeu que a carreira é propriedade dele. Ele quer gerenciar a carreira. Ele quer ter condições de conversar, dizendo assim: eu consigo
ser promovido para outra posição, eu consigo pegar um outro desafio. Ele precisa ter essa liberdade de conversa dentro da empresa. E ele quer integridade e justiça na operacionalização dos valores. Só fazendo um parênteses, em geral, o que acontece é o seguinte: a empresa, os valores da empresa, eles vêm dos valores do fundador. E eles vão sendo compartilhados pelo fundador, pelo grupo que acredita nas mesmas coisas que ele, e começam a ser praticados. Quando o valor não é praticado, ele é só uma crença. Então, quando vocês dizem assim, as pessoas são o nosso maior patrimônio, escreve isso como um valor da empresa, a minha segunda pergunta é: me conta uma história, me dá os exemplos. É a mesma coisa. Eu estou entrevistando uma pessoa e pergunto assim: quais são os valores principais da sua família? Assim, a honestidade. Ah, que bom. Me conta uma história. Se não tiver uma história na família de alguém que achou alguma coisa e devolveu, morou de aluguel sem contrato, histórias simples que comprovem o valor, ele não é valor, é crença. Os meus alunos que hoje são presidentes de empresa, eles falam assim: não convido o Cabreira para visitar a empresa, porque se ele achar a plaquinha dos valores da empresa, ele começa a perguntar uma história para cada valor. E é o que eu faço mesmo, eu pergunto assim: aqui está escrito respeito ao cliente, me conta uma história. Quando é que o teu cliente foi respeitado? O talento sabe disso, ele quer integridade e justiça na maneira pela qual o valor é colocado em prática. E assim, o talento adora a alta performance, mas tem que ter coerência e consistência na busca da alta performance. E tem que ser um aspecto integrado, coerente. E ele quer equidade e meritocracia na política de remuneração. Entende? É um erro a gente pensar, como muita gente diz assim: os jovens hoje só pensam em ganhar dinheiro. Não, não é isso que está acontecendo. O que ele quer é equidade, ou seja, que os esforços que ele faz e que os outros fazem sejam igualmente reconhecidos e que tenha um processo meritocrático de remuneração. Ou seja, quando ganhar, ganhamos todos. Quando perder, perdemos todos. Agora, a minha observação, né? Isso aqui é o que o talento quer. O que a empresa mais exige hoje em dia? Olha que curioso. Primeiro, comprometimento. Comprometimento mesmo, né? É estar comprometido com a sua organização. O que a empresa quer é dedicação e respeito ao código de ética. O que a empresa quer é que o sujeito tenha uma preocupação constante com o seu desenvolvimento. Né? Não é um camarada que fica esperando assim: mas eu estou esperando oferecer um treinamento, eu estou esperando a área de recursos humanos fazer um programa de desenvolvimento. Não, é o sujeito que procura o desenvolvimento. Ele vai atrás e pergunta: não vai ter um curso disso, não? Onde que eu posso fazer? Se eu fizer fora, vocês me ajudam a pagar? É alguém que tem a preocupação constante com o seu desenvolvimento. Então, a empresa, ela dá as informações e quer que o sujeito saiba usar as informações para o gerenciamento da sua carreira. Quais são as oportunidades, como é que é a nossa remuneração, como é que funciona o nosso relacionamento. E da mesma coisa, a empresa também quer integridade na operacionalização dos valores. Porque, assim, ela quer que o indivíduo tenha valores parecidos com os valores da empresa e que operacionalize esses valores com a mesma integridade que ela operacionaliza. E também quer coerência e consistência na busca da alta performance. É interessante, né, que os dois lados querem a mesma coisa, mas às vezes tem uma falta de comunicação aqui.
tendo o privilégio de ter essas classes, as classes de mestrado, elas, nesses últimos anos, elas me permitiram não envelhecer. Por quê? Porque cada ano eu estou mais velho, mas a minha turma tem a mesma idade, em geral. A média da idade dos meus alunos é uma média de 30, 31 anos. Então, eu todo ano sei como que o aluno de 30, 31 anos pensa, como que o executivo de 30, 31 anos pensa. E eu faço uma pesquisa com todos os grupos. Tem duas coisas que não mudam. A primeira é essa aqui. Nos primeiros 5 anos da carreira, eles saem da empresa porque não entenderam a visão da empresa, não entenderam os valores e não conseguiram enxergar o futuro. Então, aqui não é um problema só da empresa. Ele não foi atrás para saber qual é a visão, ele não foi atrás para saber quais eram os valores da empresa, e ele não conseguia enxergar o seu futuro, ele acaba saindo daquela empresa. E do lado da empresa tem um erro de não ter trabalhado a visão, não ter falado dos seus valores e não ter feito a proposta de futuro. Mas olha que interessante. Entre 5 e 8 anos, os que mudam de emprego, eles saem porque tem uma contradição entre o quanto ele se desenvolveu, quanto é a sua remuneração e quanto é o seu valor de mercado. Porque ele adquire essa consciência. Ele percebe que o esforço que ele fez de desenvolvimento é incompatível com a remuneração e com o valor de mercado dele. Que a empresa não percebeu o desenvolvimento dele. A empresa continua tratando ele como cargo. Na hora que ele foi conversar, disseram, mas você é analista 2. Analista 2 ganha isso. Esse é o seu cargo. Aí você responde, sabe o que acontece? O meu cargo está endividado, entrou no cheque especial, eu estou com um problema com o meu cargo. O que eu faço? Durante esse tempo todo, eu tenho feito pesquisas junto com um amigo que o Zé Carlos conhece muito também, que é um professor do INSEAD chamado Paul Evans, que é uma figuraça, hoje está morando em Singapura. E nós continuamos trocando informações sobre os nossos alunos de mestrado. E ele tem uma visão muito interessante, que é o talento, por ser um talento, ele quer uma perspectiva de futuro, sempre. Sempre ele quer pensar um pouco como vai ser o meu futuro, que é para ele poder construir sua vida. Sem uma perspectiva de futuro, ele não consegue ver como é que vai ser a construção da sua vida pessoal. Ele precisa entender e compartilhar a visão e os valores da empresa. Mesma coisa que eu estava falando antes, quando ele me traz o resultado dos alunos internacionais. Ou seja, a empresa tem que trabalhar claramente com seus colaboradores a sua visão. Às vezes, quando o empresário tem dificuldade para entender o que é visão, eu falo, sabe o que é visão? Visão é um convite que você faz para a pessoa estar com você agora no presente e no futuro. O convite diz assim, vamos construir, vamos fazer, vamos tornar. Ele é uma coisa que tem um futuro na expressão, porque ele é um convite para o prefeito no presente para o futuro. Eles querem condições para gerenciar a sua carreira, repetiu a coisa que aparece na minha pesquisa, né? E é interessante, o desenvolvimento seja desafiado por projeto e não por cargo. A coisa que está mais atrapalhando a gestão é a história do cargo hoje em dia. Mas eu não posso esquecer que eu tenho uma CLT que obriga a registrar um cargo. E a mesma coisa no mundo inteiro. Querem ter orgulho da sua chefia e da empresa que trabalha. Eu gosto muito de fazer a comparação com o que o Paul faz lá no MBA de Singapura e de Fontainebleau, com o que eu faço aqui na GV, para a gente ver que é global essa expectativa. Esse jovem global, ele é muito parecido. Ele não tem cada vez mais parecido. Antes a gente achava que os jovens eram parecidos, porque você viajava e via que todo mundo usava a mesma roupa, tênis, calça jeans, camiseta.
eles são muito mais parecidos do que essa aparência. Eles são muito mais parecidos nas suas expectativas, nas suas querências, né? Nas coisas que eles querem. Então, eu tenho desafios hoje grandes para vocês. Quais são os desafios que vocês estão enfrentando? Primeiro, lidar com a aceleração da mudança. Vocês lembram da cinemática, né? A diferença entre velocidade e aceleração. Antes, a gente falava da velocidade da mudança. A mudança ia aumentando a sua velocidade. Agora, nós estamos lidando com aceleração. Dá um pico, dá um pico, para. Olha a pandemia, o que fez conosco. Segundo, tem que usar bem a moderna conectividade na comunicação. A empresa tem que usar bem o WhatsApp, o LinkedIn, o YouTube. Cada um de vocês tem que ter certeza do conhecimento que está te faltando para lidar com a complexidade. Às vezes, aquele conhecimento que você tinha, ele começa a perder a validade. E está perdendo a validade muito rápido. E você precisa de um novo conhecimento para lidar com a complexidade das coisas. Lembra que você, como talento, o que esperam de você? Que você resolva problemas inéditos, que você contribua para soluções de problemas que eram desconhecidos e que você inove na solução dos problemas. E acho, e eu peço isso, é para isso que eu dou um curso de planejamento de carreira no nosso mestrado da GV, planejar a vida, onde inclui você ter um projeto profissional e gerenciar a sua qualidade de vida. Você quer ter uma vida melhor, você quer ser um pai, uma mãe melhor, você quer ser um marido e uma esposa melhor, você quer ser um cidadão melhor, mas você tem que fazer isso através de um planejamento, de um gerenciamento da sua vida. Quer dizer, não é deixa a vida me levar, entende? Quer dizer, tem gente que eu pergunto como é que ele está controlando a carreira dele, assim, eu gosto, as coisas vão acontecendo. Aí ele é demitido. Eu falei, o que aconteceu, né? Então, era isso que você queria? Então, você tem que cuidar desse seu planejamento. Qual é o conhecimento que está te faltando? Como é que você encaixa esse conhecimento? Qual é a competência sua que não está sendo percebida? Porque a competência ela tem que ser percebida pelo outro. Entende? Quer dizer, o sonho de qualquer indivíduo seria levar a mãe no dia da avaliação de desempenho. Porque quando pergunta você sobre o seu desempenho, fala, mãe, conta para ele quem sou eu. Porque tem que ser percebida a sua competência. Muito bom. Prazer grande em conhecê-los.